Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana que foi um verdadeiro pesadelo para o investidor brasileiro. O tão aguardado pacote fiscal de corte de gastos foi anunciado pelo governo federal e decepcionou. Entre outras medidas, o pacote prevê limitação no aumento do salário mínimo a 2,5% acima da inflação, prevê uma revisão do plano de previdência dos militares, estabelecendo aí uma idade mínima para passar para a reserva remunerada de 55 anos, revisão nas regras do abono salarial, o PIS/PASEP, que agora passa a ser para quem ganha até um salário mínimo e meio por mês. Também prevê o corte dos supersalários no funcionalismo público, aqueles salários que estão acima do teto constitucional, um pouco aí acima dos R$ 44 mil. Além disso, prevê a taxação do imposto de renda para quem ganha acima de R$ 50 mil e a limitação dos descontos com saúde para quem ganha acima de R$ 20 mil por mês. O grande problema é que, junto com esse anúncio, veio também o anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. Além da medida em si representar um forte impacto de renúncia de receita, impactando direto aí nas contas públicas, o mercado estima que com essa isenção até R$ 5 mil, o governo estaria abrindo mão de algo em torno de 35 a 55 bilhões de reais. As medidas que foram anunciadas de corte de gastos, que prevêem aí uma economia de 70 bilhões de reais em 2 anos, ainda, de acordo com o mercado, estão superestimadas e podem não representar realmente essa economia. Outro problema foi o time do anúncio do governo. No momento em que o mercado esperava uma postura de mais austeridade fiscal do governo federal, ele anuncia uma medida mais populista, visando aí combater um pouco o lado negativo das medidas que foram anunciadas para conter as despesas, mostrando que o governo federal não tem aí um verdadeiro compromisso com as contas públicas. E para aumentar ainda mais a desconfiança do investidor, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a partir do ano que vem nós teremos um Banco Central que vai trabalhar mais a favor do povo, colocando em xeque a credibilidade técnica do nosso Banco Central, que vai ter a maioria dos seus membros indicados pelo atual governo. Isso levou o dólar à sua máxima histórica. O dólar bateu R$ 6,11. Para se ter uma ideia, durante a pandemia da Covid-19, o máximo que o dólar chegou foi a R$ 5,90. Além disso, o nosso Ibovespa caiu aí para o menor índice desde o início do governo Lula. E para aumentar ainda mais o pesadelo fiscal brasileiro, nós tivemos o anúncio de 2 índices de inflação essa semana, e todos dois vieram acima do esperado. O IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, registrou alta de 0,62%, puxado principalmente pelo aumento do preço dos alimentos. Nós tivemos também a divulgação do IGPM, que registrou alta de 1,30%, mostrando aí que, além da preocupação com as contas públicas, o Brasil volta a viver aí um risco inflacionário. Coube ao Legislativo acalmar um pouco os ânimos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, vieram a público declarar que qualquer medida de renúncia de receitas só vai ser analisada no ano que vem. Mesmo assim, só se houver espaço fiscal para isso. Isso acabou aí acalmando um pouco o ânimo do mercado. O dólar fechou um pouco abaixo aí do recorde histórico, mas mesmo assim encerra essa semana com alta de 2,96%, cotado aos R$ 5,97. O nosso Ibovespa encerra essa semana em queda de 2,68%. Outro problema está na nossa relação dívida-PIB, que cresceu para 78,6% neste mês. Como boa notícia, nós tivemos a queda da nossa taxa de desemprego, que está no seu menor nível histórico, 6,2%. E a ANEEL anunciou para o mês de dezembro bandeira verde na conta de luz. Isso quer dizer que não vai ser cobrada taxa extra, o que deve trazer aí alívio para a inflação, já que nós estávamos com a bandeira amarela no mês de novembro. A renda fixa também sofreu com esse estresse. Os juros futuros subiram bastante essa semana. O DI para janeiro de 2025 encerra em alta de 0,17 pontos percentuais,
cotado a 11,66%. Já o DI para janeiro de 2026 teve uma alta de 0,87 pontos percentuais e encerra essa semana cotado a 13,89%. Por outro lado, a carteira de títulos públicos encerra em forte queda. O IMA geral encerra essa semana em queda de 0,28 pontos percentuais, mas mesmo assim conseguiu fechar o mês de novembro no positivo, alta de 0,32%. O mesmo não pode se dizer dos pré-fixados. Eles tiveram uma queda só essa semana de 0,89 pontos percentuais e encerram o mês de novembro em uma queda de 0,52%. Já nos Estados Unidos, as bolsas fecharam no positivo essa semana. O S&P 500 encerra em alta de 1,48%, a Nasdaq encerra em alta de 1,33% e o Dow Jones encerra em alta de 2,37%. Mesmo a ata da última reunião do FONC, lá do Comitê de Mercado Aberto do Banco Central dos Estados Unidos, apontando que eles vão realizar aí um corte mais gradual da taxa de juros, que essa taxa de juros vai cair num ritmo mais lento, pesou de forma positiva a divulgação da inflação oficial medida pelo PCA, que é a inflação de consumo que o FED usa para balizar sua taxa básica de juros, que veio com alta de 0,2%, em linha com aquilo que era esperado. O PIB do terceiro trimestre dos Estados Unidos também veio em linha com o esperado, alta de 2,8%. Mas o que mais pesou de forma positiva na Bolsa norte-americana foi o anúncio da equipe econômica do novo presidente Donald Trump. Foram anunciados aí nomes técnicos ligados ao mercado financeiro e que prometem aí ter uma boa gestão da economia dos Estados Unidos. Além disso, Elon Musk, que vai ter aí um papel fundamental no novo governo dos Estados Unidos, já começou aí a anunciar medidas para realizar um corte de gastos lá nos Estados Unidos. Já na Europa, o Stoxx 600 encerra em alta de 0,12%. A Bolsa da Europa não teve um bom desempenho por causa da inflação por lá. A inflação ao consumidor registrou uma alta de 2,3% no acumulado nos últimos 12 meses, mostrando uma aceleração em relação ao mês passado. Já no mercado das commodities, o petróleo encerra essa semana em queda de 3,71%, com o barril Brent, referência para a Petrobras, cotado aos $72,38. O petróleo caiu essa semana devido a uma diminuição das tensões no Oriente Médio, depois que Israel anunciou aí um cessar-fogo na sua guerra contra o Hezbollah, que fica situado no sul do Líbano. Esse cessar-fogo ele foi costurado aí com a ajuda dos Estados Unidos e da França. Já o minério de ferro encerra essa semana em alta de 0,48%, com a tonelada cotada aos $102,44. Além disso, repercutiu no meio político a entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro ao jornal Wall Street Journal dos Estados Unidos. Entre outras coisas, Bolsonaro aí cogitou poder voltar ao poder em 2026 com a ajuda do recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que poderia aí impor sanções ao Brasil. Para a semana que vem, nós temos uma série de dados sobre o emprego nos Estados Unidos. O principal deles é o payroll, que é o índice de emprego do cidadão urbano por lá. Nós temos também a reunião da OPEP+, que pode mexer aí com o preço do barril de petróleo. Aqui no Brasil sai o PIB do terceiro trimestre e fica também a expectativa pelo início da tramitação do pacote fiscal no Congresso Nacional e se ele vai sofrer alguma alteração aí pelos deputados e senadores. Muito obrigado e até a próxima semana.